Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha Opinião Litoral, edição desta segunda-feira, 27 de março de 2023. Você vai ter comentários, notícias analisadas pelo Marcelo Pavão, que é advogado e jornalista, e pela jornalista Thaís Margarido. A primeira notícia que a gente vai comentar é a queda da movimentação do Porto de Santos em fevereiro deste ano. Em relação a uma queda muito grande em relação a fevereiro do ano passado, quase 15%, 14,8%. Tem motivos, assim, a soja, que caiu muito, mais de 10%, houve atraso na colheita, então episódico. O açúcar, os usineiros, eles têm uma chave lá. Dependendo do preço do álcool ou do açúcar, eles viram a chave para produzir etanol ou açúcar. Viraram a chave mais para o etanol nesse começo de ano. E houve um caso de vaca louca atípico, isolado, no Pará. Na verdade, o nome é encefalopatia espongiforme, né? Bovina. E a China suspendeu também o embarque de carnes brasileiras. Então, tudo episódico, deu esses 15% aí que assusta um pouco, né, Pavão? Ainda mais nesse começo de governo Lula, em que os negócios estão meio retraídos mesmo. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Thaís. Uma honra estar com a Thaís aqui na bancada. Não é, sinceramente... Não é para qualquer um. Não, né? É para qualquer um. Eu ia falar isso, mas é uma honra tê-la aqui na bancada. Boa tarde a todos e a todas. Paulo, é muito engraçada essa notícia, porque assim, houve queda, mas é o segundo maior volume para o mês histórico. Então, assim, são volumes altíssimos. Você citou diversos fatores. Porque se você pegar 10,9 milhões de toneladas e multiplicar por 12, e em fevereiro só tem 28 dias, é o mês menor que os outros, ainda tem o carnaval, você vai chegar a 132 milhões de toneladas, que é uma movimentação extraordinária, né? Em fevereiro de 2022, a gente ainda estava desmamando, vamos colocar nesse termo, da pandemia. Então, os nossos negócios estavam direcionados à exportação, todos os produtores. Houve um reaquecimento do consumo interno. Então, isso, até se normalizar, vai demorar. Houve essa queda da soja, que a gente está falando, a questão do açúcar, porque a ironia maior do açúcar, Paulo, é que não há o produto para ser vendido, mas há gente querendo comprar. Então, precisa readequar a política agrícola. E a questão do caso da vaca louca, que é um caso atípico, até já houve a ordem de retomada das exportações. Então, é um número pontual e eu prefiro ficar com o copo meio cheio. É o segundo maior índice, volume de fevereiro da história. Só perde para o ano passado. Só perde para o ano passado. Então, eu fico com o copo meio cheio, Paulo. Thaís, é uma honra ter você aqui. Imagina, é um prazer sempre estar com vocês aqui. Me sinto lisonjeada desse jeito. Vocês é que são maravilhosos. Boa tarde para quem nos acompanha. E olha, eu vou falar uma coisa, Paulo. Eu acho que um dos fatores primordiais para a queda também foi essa instabilidade do governo federal. A gente sabe que o mercado internacional ficou naquela instabilidade, não podemos esquecer do fato de 8 de janeiro, que isso ganhou repercussão internacional, qual é a estabilidade econômica do país, qual é a medida que vai se tomar. Ministro das Economias, ministro exterior, de política pública exterior ainda não tinha se posicionado, mal sequer tinha sido nomeado para poder trazer essa segurança econômica. O ministro da Fazenda, o Haddad, a gente sabe que ainda estava patinando, fez algumas declarações polêmicas. Eu acho que a instabilidade do início de um novo mandato, com aquela crise política, acabou realmente também causando instabilidade no mercado internacional. E a gente sabe que isso influencia diretamente o Porto de Santos, ainda é o maior exportador e importador do país, ainda 27% da nossa balança comercial passa por aqui. Eu acho que foi uma série de fatores, bem lembrados pelo Pavão, destacados por você, mas eu acho que crucial, que foi o que norteou um pouco mais essa queda, realmente a instabilidade do mercado financeiro lá fora, a economia do país. Pavão, não está na pauta, mas o ministro da Fazenda, que a Thaís citou, Fernando Haddad, ele provavelmente antecipa com atraso, né, a entrega do novo arcabouço fiscal, que substitui o teto de gastos, a proposta do governo federal para o Congresso. Ela seria apresentada depois
da viagem do presidente Lula e da comitiva para a China. A viagem foi adiada por conta de uma pneumonia leve do presidente, então essa pauta vai ser antecipada. E a gente vai antecipar aqui também, né? É provável que o novo arcabouço fiscal, e se ele for bem recebido, provavelmente ele vai dar uma paz para o mercado, que é o que a Thaís falou, que não houve até agora. Então, Paulo, pegando o gancho da Thaís, eu acho que a situação é a mesma nesse assunto do arcabouço econômico. Por quê? Porque o governo, o executivo, ele não tem maioria no Congresso. Então, hoje ele não aprova absolutamente nada. Nem as medidas provisórias que são urgentes não podem ser colocadas para votação, porque vão perder. Se colocar arcabouço ou qualquer outro sinônimo para a política econômica, vão perder, porque é uma minoria só que apoia o governo. E para piorar, existem aqueles partidos mais ligados ao centrão, ali ao centro, que simplesmente querem os cargos. Olha, eu voto se você me der o cargo. E o presidente Lula está fazendo exatamente o inverso. Olha, vocês votam para te dar o cargo. E aí a gente fica, o que vende mais? O Tostines, que é mais fresquinho, ou é mais fresquinho e vende mais? No final, nada é feito. Exatamente. Então, se for antecipado ou não, Paulo, o que precisa mesmo é que os assessores políticos da presidência, os líderes nas casas parlamentares, realmente costurem alianças para poder fazer o país andar. Porque senão nós vamos ter exatamente o inverso do governo anterior, onde tinha a maioria e nada fazia. Hoje nós temos um querendo fazer e não tendo maioria, o que o impede de tudo. O Pavão se referiu a uma publicidade antiga da Tostines. Se você é mais novinho, mais novinha, como a Thaís, e não lembra, fez muito sucesso, né? Era um dilema. Por que o Tostines vende mais, a sugestão? Porque é mais fresquinho? Ele vende mais porque é mais fresquinho ou ele é mais fresquinho porque ele vende mais, né? Até hoje ninguém conseguiu explicar. Aquela história da calça capri, né? Ela é uma bermuda mais comprida ou é uma calça mais curta? Fala, Thaís. Eu acho que essa é a tendência. Eu acho que o país vive uma nova fase, ainda não se apararam algumas arestas. A gente vê a discussão entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado e o Lula no meio, que com certeza será o maior prejudicado. Quando tiver essa briga de poderes, é a briga do poder pelo poder, enquanto isso nós aqui, a população e o país precisa crescer, precisa dar continuidade para a gente não entrar numa crise financeira absurda, inclusive assistencial, porque a gente sabe a quantidade de famílias que a cada dia aumenta, dependendo do Bolsa Família, do Bolsa Brasil, enfim, independentemente do nome do Bolsa, tudo isso depende de aprovação de projetos. Então a gente espera que realmente solucione para começar a andar. A economia do país, por mais que a gente diga, isso não influencia diretamente a mim, influencia e muito. Desde o recurso que o governo destina para a gente, desde a assistência que vinda, esses auxílios que o governo passa, até o futuro da sua aposentadoria. Que é o que ninguém se discute. Está anotado aqui na pauta do Opinião Litoral a promessa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que em 100 dias apresentaria um plano de redução de despesas. 100 dias se completam no dia 10 de abril. O que se completou nesse final de semana foi uma data maravilhosa. A gente está aqui para bater palmas, a Thaís e eu, e o Pavão para explicar. 90 anos da OAB de Santos, que é a terceira maior e uma das primeiras do Brasil e a terceira maior do estado de São Paulo, proporcionalmente ao tamanho da cidade de Santos, ela é muito maior que as outras, não é? E muito tradicional também, não é, Pavão? Então, a OAB de Santos, ela é... Primeiro que eu tenho muita honra de pertencer à subseção de Santos da OAB. Tive a oportunidade de servir a vários presidentes e meu primeiro emprego como advogado, como estagiário, ainda no primeiro semestre da Faculdade de Direito, foi com o Dr. José Gomes da Silva, que foi presidente no início dos anos 70, depois foi... faz tempo isso aí. Então, faz tempo já. Ele tá novo, ele é jovem. Estou conservado, estou conservado. O Dr. Gomes, eu fui o último estagiário dele e foi provedor da Santa Casa, trabalhei com o Norberto, com o Osmar, com o Rodrigo, com o Luiz Fernando, Lira, com o Rodrigo Julião, sou muito amigo do Rafael Meirelles e é com muita satisfação que a gente atinge, porque a OAB de Santos sempre foi uma contestadora, sempre foi uma subseção que não se contentava
com o que a seccional de São Paulo dava. Tanto que fez por outros caminhos, cresceu, construiu prédio, construiu sede social, construiu serviços, presta um serviço inestimável à sociedade. Hoje, inclusive, foi anunciada a ampliação do convênio de assistência judiciária com a prefeitura, ou seja, é um serviço de utilidade pública mais do que nunca. E eu desejo um ótimo futuro, com sucesso. O que eu peço como advogado é que as OABs, não a subseção apenas, mas todas, comecem a levantar a bandeira para que se encerre por um tempo essa criação de faculdades de direito que a gente tem, porque hoje a profissão de advogado está pulverizada pela tecnologia, mas principalmente pela chocadeira que se tornaram as faculdades de direito. Não é possível que você tenha, por exemplo, aqui na nossa região, 14, 15 faculdades de direito. Isso acaba com a profissão e torna a administração da entidade praticamente impossível. A gente estava falando, agora a Thaís começou a falar de auxílios e bolsas. O que a gente tem hoje é muita gente com a carteira de advogado por causa da assistência, por causa do assistencialismo, por causa dos benefícios. E pouca gente está advogando hoje em dia. Então a gente precisa estancar um pouco essa sangria para poder valorizar a profissão. Mas parabéns à OAB, Paulo. Thaís, a gente está aqui para bater palma, né? Com certeza. Olha, a instituição consagrada, né, com um histórico já, a gente viu, sempre teve, o Pavão bem lembrou, o destaque que a OAB Santos teve, sempre à frente, mesmo discordando às vezes das diretrizes que vinha, né, da matriarca, digamos assim, da subseção de São Paulo. Então, assim, eu parabenizo, a minha irmã é advogada da subseção Guarujá, então eu também, em nome dela, parabenizo, é um orgulho, e a gente sabe, é uma instituição séria, e a gente sabe que tem credibilidade. Agora, em relação ao número de formandos em direito, o que a gente torce é para que realmente o exame da OAB continue, o exame da ordem sendo bastante criterioso, para que tenhamos bastante profissionais qualificados, e não uma vasta quantidade de profissionais que praticamente nem atuam, quiçá tem qualificação, né? E atrapalham. Alguns cursos de direito a gente vê que são puro estelionato, né? Não aprovam, tem um índice de aprovação baixíssimo no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Agora, em relação ao OAB Santos, tem uma característica que eu acho muito interessante. A OAB, o direito é dinâmico, ele se transforma à medida que a sociedade se transforma. Inventa a barriga de aluguel, vai ter o direito da barriga de aluguel. Inventa a paternidade por inseminação artificial, vai ter esse direito. Inventa a clonagem, vai ter o direito relativo à clonagem. E a OAB Santos, e essa característica eu acho maravilhosa, ela tem comissões para praticamente todos os assuntos. Você pensa num assunto, tem uma comissão na OAB Santos examinando esse assunto, e se você consulta essa comissão, você sempre tem pareceres muito interessantes. Essa característica de renovação, de acompanhamento da realidade da OAB, eu pessoalmente acho maravilhosa essa característica. Um dos grandes problemas do nosso tempo, Thaís, é da nossa área da comunicação, e é a fake news, a informação falsa. E tem uma notícia da semana passada que é interessante. O ministro da Justiça, Flávio Dino, ele foi até o complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e a partir dessa visita que ele fez para receber um relatório de uma ONG, ele fez um ato simbólico de ir até lá. A visita foi preparada, houve segurança, medidas de segurança, foi tudo preparado, e aí ele desceu com apenas o motorista e 2 seguranças, e a partir daí, eu vi em muitos grupos nas redes sociais uma insinuação ou uma afirmação, nem a insinuação, de que ele teria conivência com o crime, que ele foi visitar os chefes do tráfico lá, das organizações criminosas no Complexo da Maré. Ele entrou com uma notícia crime no Supremo Tribunal Federal contra 6 deputados, 6 parlamentares, né, que espalham, porque tem senador também, que espalharam essa versão, incluindo o senador Flávio Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro. É um absurdo, né? A gente que vem, que sentou no banco da faculdade, nós 3 ali, 4,
4 para 5 anos estudando, tínhamos aula de direito também, nós aprendemos o quê? Buscar a informação na fonte. E qual é a fonte? Fonte segura, um órgão público seguro. Então, assim, isso é consequência da tecnologia que a gente tem vivido, né? Hoje é a geração mobile, tá tudo na palma da mão, você com o teu celular registra uma cena e aí a partir daquele momento você é o detentor da verdade, porque você foi lá, viu, registrou e você conta o que você quiser, compartilha na rede social em questão de segundos, ou nem mais minutos, as pessoas viralizam aquela notícia, passa a ser notícia, porque é um fato que ele registrou. Então, assim, isso é muito complicado, aproveitando para fazer um link em relação ao direito. Ainda falta no nosso país, sim, uma legislação mais específica para crimes virtuais. A gente ainda tem julgado alguns crimes virtuais por calúnia, difamação, injúria, através do que é acontecido dentro do celular. Precisa ter realmente, a gente não tem hoje toda a legislação que rege, você escrever no jornal, na TV, a gente segue todo o parâmetro, por que não? O que está na palma da mão. E se isso não parar, vai ser um descontrole, sabe por quê? O que o ministro fez, tantas outras pessoas também já fizeram. Você vai mover um processo, você vai mover uma ação, mas vai para a vara comum, eu estou equivocada. Até quero que o Marcelo fale para nós, porque o que não tem é uma legislação específica para esse tipo de crime e que vá ter uma detenção, que tenha uma punição. Então, enquanto isso, você vai para a vara comum, você vai movendo o processo. Agora, fake news, como é que a gente vai parar? Não falta uma legislação? Ou estou equivocada? Pavão, por que é um dos grandes problemas do nosso tempo? Porque muitas decisões pessoais são tomadas a partir de informação falsa. É verdade que se multiplicou muito nos últimos anos, mas isso não é exclusividade do clã Bolsonaro ou da direita, não. A esquerda agia do mesmo jeito antes, talvez sem a mesma tecnologia, e age do mesmo jeito. Atualmente é de um lado, é de outro, é de todos os lados. A informação falsa é um problema concreto e de uma dimensão enorme, Pavão. Paulo, eu concordo contigo. E tem a pergunta da Thaís para você, sobre a legislação. Já interrompendo rapidamente, só para relembrar um caso aqui da nossa região, que ganhou repercussão nacional e depois internacional por causa de fake news, eu sei que o tempo já está estourando. Foi o caso, vocês lembram, da Fabiane, moradora do Guarujá, do Morrinhos? Morreu espancada. Que inspirou até a novela, essa travessia inspirada no caso dela. Exatamente, por fake news. O Pavão comenta isso depois do intervalo. Fica com a gente, que é rapidinho a volta. Pavão, pelo amor de Deus, o que a gente faz com a fake news? Então, Paulo, a Thaís estava falando no bloco anterior sobre essa segurança, sobre as fake news, e a gente falou também no bloco anterior particularmente, sobre a questão da redução das faculdades de Direito. No caso do jornalismo, da comunicação, é exatamente o inverso. Um dos maiores erros desse país, talvez do século XXI, não, sem dúvida nenhuma, é o fim da obrigatoriedade do curso de jornalismo para você trabalhar. Porque, como a Thaís, você que foi diretor de faculdade, nós bem sabemos, nós passamos 4 anos num banco de faculdade aprendendo ética, aprendendo técnicas de redação, aprendendo disciplina. Eu mesmo já te falei aqui, tanto no ar como fora, eu fiz direito antes e fui fazer jornalismo depois. Quando eu cheguei na faculdade de jornalismo, eu tive um professor chamado Dirceu Fernandes Lopes, que ele pegou todos os meus escritos, todos, que eu achava que eu tinha que pagar 4 anos, pegar meu diploma, porque eu já era jornalista. E ele me provou, no primeiro ano de jornalismo, que eu não escrevia absolutamente nada, que eu não sabia colocar ideia, que eu não tinha objetividade, que eu não tinha técnica nenhuma. Isso é o que ocorre hoje. Por isso é que eu falo dos idiotas, dos haters, das pessoas que se utilizam dos influencers. É uma praga essa coisa de influenciador digital, porque você influencia o quê? Para vender batom? Para vender camisa? Para vender sapato? Para vender moto? Para vender carro? O que a gente está vendo é um monte de estelionatário, um monte de bandido. Matérias não começam e nem terminam na TV. Quem é formado em jornalismo, e pior, quem tem o bichinho da televisão no sangue, quem já trabalhou e assiste hoje os telejornais, a gente fica esperando para saber onde está a matéria. Porque a matéria não começa e nem termina, não tem nada. Sem contar que está cheio de maestro, que fica assim na matéria, né? Então, Paulo, respondendo objetivamente, não é só a legislação. A legislação ela vem junto
com a volta da obrigatoriedade de você ir para um curso de jornalismo, aprender a ser jornalista, como aprender a ser publicitário, aprender a ser assessor de imprensa, aprender a ser comunicador. Não dá mais para a gente só ter abelhudo. Hoje é abelhudo que a gente vê na televisão. Sem responsabilidade, sem técnica, sem ética. Então, além da legislação, que volte a obrigatoriedade do curso de jornalismo. Porque não foi por acaso que foi tirado não, Paulo e Thaís. Tiraram isso exatamente para possibilitar o emburrecimento da sociedade. Olha, infelizmente a gente tem muitas pautas de violência na edição de hoje, e isso costuma acontecer na segunda-feira, depois do final de semana. A segunda-feira é o dia que se segue ao maior número de casos de violência que acontecem principalmente no final de semana. Um deles é uma história muito triste, Thaís, de Mongaguá. Um cliente de uma pizzaria, um cliente de 41 anos, deu 2 tiros, por sorte não matou, mas feriu gravemente um garçom de 26 anos. O que é interessante de elogiar aí é a ação da polícia. A polícia militar foi acionada, em poucos minutos chegou ao local, o atirador, o criminoso tinha fugido, foi perseguido e foi capturado, e a arma também foi apreendida, arma irregular. Arma irregular, aonde fez a aquisição dessa arma irregular? Sem registro, no mínimo não tinha porte de armas, porque se tivesse porte de armas, com certeza ele teria aquisição da sua própria arma, é onde vem a discussão do desarmamento, né? Então, assim, hoje o acesso no mercado negro, a gente não pode nem falar mercado negro, no mercado informal, paralelo, em relação ao armamento, é algo que está fácil hoje, está na mão. Então, e outra, a questão da convivência, gente, as pessoas estão vivendo, a gente está vivendo uma sociedade tão cobrada, as pessoas estão sem controle emocional algum. Surgiu a discussão dentro da pizzaria entre o garçom que foi atender o cliente porque demorou a pizza, ou porque não veio da maneira que ele pediu, respondeu torto, pegou, sacou a arma e atirou. Quer dizer, aonde a gente vai parar? A insegurança está em todo lugar. Então ele está lá, o jovem trabalhando, não aconteceu isso recentemente, semana passada também, foi abordar um morador de rua, o menino era garçom, trabalhando no quiosque na orla da praia, foi abordar o morador de rua para que ele não incomodasse naquele momento, que depois atenderia, e ele foi lá e matou. Quer dizer, então, a que ponto que a gente chega, tá? Ou a gente começa a entrar num controle psicossocial mesmo, a sociedade está ficando cada vez mais doente. A gente viu que foi difícil para se normalizar a situação do país com aquela guerra ideológica de direita e esquerda, as pessoas se estapeando, famílias se dividiram, amigos perderam amizades. A que ponto que o extremismo não leva a lugar nenhum? Então, o que falta ainda é a sensação de impunidade que permite com que essas coisas aconteçam. O caso a que a Thaís se referiu aconteceu em Santos, na Praia do Boqueirão. No outro sábado, um homem de rua matou um rapaz de 18 anos com um pedaço de garrafa, né? Não, e cada vez mais você vê, a Thaís, ela falou, lembrou bem, primeiro foi a da fake news, daquela moça que foi a Fabiana, assassinada no Guarujá, porque falaram que ela abusava de mulher, depois descobriram que absolutamente ela era o oposto dessa pessoa, uma pessoa que tinha até umas necessidades especiais. E aí ela foi. E o que mais me espanta naquele caso é que várias pessoas que ajudaram a matar, foi perguntado e foi falado: por que você fez isso? Só porque estava todo mundo batendo, eu também estou batendo. Essa agressão, essa necessidade e agora de bater, a mesma coisa. De agredir, violência. O sabor da pizza estava errado, estava demorando. E podia ter matado uma pessoa. Deu 2 tiros nesse garçom, que era o primeiro dia de trabalho dele. A gente, sábado retrasado, teve o rapaz aqui na Praia de Santos, foi morto com uma garrafa por uma pessoa em situação de rua que já era considerada uma pessoa que era violenta. Então, o que está acontecendo? A gente precisa, primeiro, implorar para os nossos legisladores, pelo amor de Deus, em vez de fazerem politicagem, façam leis para melhorar a nossa vida. Porque faz tempo que eu não assisto um parlamentar da região ou não falar, fiz um projeto para melhorar tal coisa. Não, é tudo a reboque. É tudo assim, morreu hoje, amanhã eu estou preso. Na correria é um projeto de lei. A gente precisa de legisladores. Menos papagaios, mais legisladores. E façam leis, modernizem o código. Não adianta prender. A polícia vai lá, prende a pessoa, que nem esse cara. Ele foi preso. Aí o que vai acontecer? Vai para frente do juiz. O juiz fala, olha, não faz mais isso, hein?
Porque a audiência de custódia é para quê? Tirar a pessoa da cadeia, porque a cadeia não tem mais espaço para colocar. Então não adianta. A gente falou já da Tostines, a gente fala do ovo e da galinha agora. Quer dizer, o que vem antes, o ovo ou da galinha? Porque não adianta, prende. A gente já falou que muitas vezes o criminoso já saiu pela porta da frente da delegacia, enquanto o PM, ou o guarda, o policial militar, ou o policial civil, ou o policial municipal, eles ainda estão prestando depoimento, o criminoso, o suspeito já está na rua. Por quê? Porque não tem onde colocar. É simples, a gente está vendo lá em Natal o que está acontecendo. Por quê? Só depois descobrimos que as coisas... É porque a legislação é um queijo suíço, e para quem não conhece queijo suíço, é cheio de buraco. Então a legislação penal hoje, ela não serve para nada. Ou a gente melhora, ou a gente vai ficar numa situação dessa. O sabor da pizza estava errado, a pizza está atrasada, o cara foi lá, pegou uma arma e deu 2 tiros. Então, assim, está muito complicado. E ou a legislação muda, o Código Penal muda, ou a gente vai continuar toda vez, principalmente nas segundas-feiras, fazendo um elenco de fatos absurdos e monstruosos, que ainda tem mais, gente. Daqui a pouco tem mais. Então, o mais que você se refere é um caso estranhésimo que aconteceu de uma mulher, uma garota de programa que matou um coronel da aviação brasileira e se passou por ele 4 meses, não é, Paulo? Então, mas aí o jogo dos 81 erros, né? Um coronel aposentado da aeronáutica vai numa casa noturna, conhece uma garota de programa, leva essa moça para casa. Vamos continuar? Vamos continuar? Quer dizer, assim, desculpa, gente, mas não dá, é a mesma coisa. Agora todo mundo está sendo roubado de celular. Por quê? Porque as pessoas não andam mais olhando para frente, as pessoas não olham mais o horizonte, as pessoas ficam olhando para baixo, e daqui a algumas gerações a gente não vai ter mais o movimento do pescoço, porque ninguém mais levanta a cabeça, todo mundo vai ficar olhando para baixo. É isso que a gente está fazendo, a gente está voluntariamente emburrecendo. A gente está voluntariamente enfiando a cabeça no chão. E é isso, quer dizer, o cara, quanto que ganha um coronel aposentado da Força Aérea Brasileira? Vai numa casa noturna, conhece uma menina, acha que ela é a Branca de Neve, que está lá esperando o príncipe encantado, leva para casa, ela estava querendo o quê? Ele estava querendo o quê? Se apaixonar? Ah, desculpa, love story. Tá achando que era uma linda mulher, que era a Julia Roberts, que está levando para casa? Não é, ele não era o Richard Gere. Mas é demais, né? O que leva, né, Paulinho, os homens a procurarem mulheres independentemente da idade? Mas tem um componente de carência, pode ter aí, não é? Sim, sim, mas a que ponto que chega a carência? A mesma coisa da mulher quando se submete a uma dependência sentimental do homem. É o homem a necessidade fisiológica, só falando assim, física, de ter uma mulher, a idade que ele tinha, levou a garota de programa para casa. É óbvio, ele nem parou para pensar. Correu o risco, né? Lógico, eles conviveram dentro da casa, ficou 1 mês morando, 1 mês e meio, 2 meses morando juntos. Na hora que ela falou, bom, já tenho acesso. Os bens que ele tem, de que maneira eu vou conseguir para mim, mas um pouco ela dava pelo direito união estável. Se ela fica mais um tempo com ele, ela tinha por direito parte dos bens que ele tinha. Thaís, eu vou te falar que eu conheço casos que exatamente terminaram em ação pedindo união estável depois que um morre. Gente, então assim, a que ponto que a gente vai falar? Tá tudo, assim, os valores estão invertidos, a sociedade realmente precisa parar, vamos parar, para o ônibus que eu quero descer. Para o ônibus que eu quero descer. Não adianta. Se a gente parar para pensar, a questão da violência está voltando os tempos lá antes de Jesus. Olho por olho, dente por dente, olho por olho. Cada um vai lá e eu quero tomar a medida pela minha própria mão e acabou. E o número é muito grande, né? Tem um outro caso bastante estranho da mulher que denunciou o juiz por violência física, psicológica e sexual, né? Olha a dependência, olha que ponto leva a mulher. A gente vive numa sociedade machista? Sim. É difícil para a mulher conquistar determinados espaços? Ainda é, mas é cultural da mulher a dependência sentimental do homem. A mulher, quando ela nasce, ela olha, qual é a primeira figura masculina que ela vê? O pai. Então, quando ela casa, e vou falar isso porque eu posso falar porque sou mulher, né? Quando ela casa, ela procura na figura masculina a segurança e o amparo. Se ela vem de uma educação culturalmente machista, que é aquela mulher nasceu para casar, lavar, passar e cozinhar. Ser mãe e esposa, ela vai, subliminarmente, ela já tem aquilo embutido dentro do cérebro e ela fica. Ah, então eu não posso me separar. Aconteceu com você isso?
Não, olha, eu não vou enganar, eu confidencio para vocês, eu sou casada há 17 anos. Quando eu casei com meu marido, eu realmente também encontrei nele a segurança. E aí logo depois vieram as filhas. A mulher pensa 2, 3 vezes antes de se separar. Ela é mais tolerante que o homem. E por quê? Porque nós vivemos numa sociedade machista. É muito difícil para a mulher sair para trabalhar. Ela vai deixar as 2 filhas com quem? Os filhos sempre ficam com a mãe. E isso está na lei, porque tem mais segurança, a mãe tem o dom de cuidar. Então, para o homem, numa separação, é muito mais fácil. Mas é claro que quando a vida a 2 não é fácil, aí você começa a trocar experiências, a tolerância de um com o outro. E hoje, no casamento, é completamente estável, fortalecido, mas é um processo, mas nem todos estão dispostos a passar por esse processo. E ela tentou. Nesse caso específico, se vocês verem as imagens, ela chegou um tempo depois de anos de casada, que ela começou a registrar para poder ter prova, porque ele é o quê? Juiz. Marcelo fala para mim, qual é o poder? Paulinho, com que segurança que ela vai realmente atrás da lei Maria da Penha, se o marido dela é juiz? Exato. E diga-se de passagem, uma das maiores comarcas que tem. Exato. Gente, de Guarulhos, Grande São Paulo. E passou, se vocês verem, é de chocar, que esse horário, as imagens assim, ele tinha prazer em maltratar, em humilhar, porque eu sou o juiz soberano. Paulo, 2 pontos, a Thaís está perfeita, 2 pontos que eu queria destacar. Primeiro, que a violência da mulher não está ligada à condição socioeconômica, porque no Guarujá ocorreu um caso de uma desembargadora federal que foi espancada por um advogado do interior que se conheceram, notem, uma desembargadora e um advogado. E aí ele se revelou um monstro e ela foi espancada, praticamente correu risco de morte mesmo, e aí ela denunciou para deixar muito claro que não é a inteligência que faz com que o assédio seja efetivado. Muitas vezes o assediador ele manipula. E neste caso, Paulo, desse juiz de Guarulhos, o que mais me espanta é que existem vídeos dele agredindo a esposa e não há montagem nisso. Tá? Façam as perícias, já foram enviadas. A coisa não é de ontem, ela foi denunciada ontem. Já foi. Agora é uma coisa que já está vindo para o público. E o que mais me espanta, senhores e senhoras telespectadores, Paulo, Thaís, é que ao redor do mundo, quando a pessoa é pega com a boca na botija, como se falava, descobriram que você é corrupto, descobriram que você pegou o dinheiro, a pessoa ou se mata ou pede desculpas. E aí abaixa a cabeça e fala, me pegaram, não tem mais. Aqui no Brasil, com vídeo de agressão, a mulher sendo arrastada, o juiz falando um monte de impropérios, dando nela, soltando a raquete, para falar a verdade, nessa mulher, e ele ainda vem e fala, nego veementemente o que está sendo vítima de acusação. É isso que mais me espanta. A pessoa é pega no flagrante, tem vídeo, tem áudio, tem prova, tem exame de corpo de delito, e a pessoa, não fiz nada. E aí fica negando, porque a lei lá na frente vai trazer um benefício para esse criminoso. Então, mais uma vez, parece disco riscado. Parece uma coisa que não tem sentido, mas ou a gente atualiza a legislação penal ou não tem solução. Então, assim, vamos começar a pressionar deputados, deputadas, senadores, para que façam leis, que atualizem o Código Penal. Não é possível que o nosso Código Penal seja de 1940. Não é possível que a gente ainda tenha crimes de você não poder sair na madrugada e a gente não tem a tipificação do que está acontecendo hoje pela internet, pelos assédios, porque se está todo mundo achando que é perfeito, a gente está vendo escravizado ser resgatado dia e noite no país. Cadê a nossa indignação? Houve até uma preliminar, né, de uma reforma no Código Penal, quando se discutiu há uns 6 anos, 8 anos, a redução da maioridade penal. Se ensaiou aquela discussão, mas nada saiu do papel. Mas aí chegou a bancada da tornozeleira, né? Aí parou, ninguém mais se discutiu e continuamos com o código defasado dessa maneira. O Opinião Litoral volta para o último bloco, depois do intervalo rapidinho.
voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta segunda-feira. A Thaís Margarido e o Marcelo Pavão estão analisando, comentando as notícias com você. E uma dessas notícias é bastante preocupante. A Volkswagen e a GM iniciam férias coletivas hoje, a Hyundai também está de férias, outras marcas como a Fiat também. Parece, Thaís, que os juros altos que são praticados no país hoje, a taxa básica está em 13,75% ao ano, inibem muito a venda de automóveis, porque a maioria das compras é feita por financiamento, né? Exatamente. E o preço do carro zero está absurdamente, não é compatível hoje. Tem também uma carga de impostos muito alta, né? Então, hoje, assim, o empresário, as fabricantes não comportam pagar a quantidade de impostos que são cobrados. O mercado não está aquecido para a compra do carro zero. Então, para que eu vou produzir, pagar o que eu tenho para pagar de impostos, se ele não vai sair do meu estoque? Eu preciso fazer o mercado girar. Hoje, o mercado que começa a se tornar aquecido é o do carro usado, justamente pelo valor dos juros. Se você vai comprar um carro zero e você vai financiar, o valor dos juros é tão abusivo que você não consegue bancar a prestação. Então, eu prefiro pegar o meu usado, pegar um mais novo, com o recurso que eu tenho, e financiar o menor valor possível para não ter a taxa de juros tão alta, para que eu não consiga bancar o financiamento. Então, o que falta ainda é o aquecimento do mercado hoje automobilístico no país. E com isso, pode esperar mais 2 ou 3 concessionárias que ainda estão no nosso país implantar férias coletivas. Quiçá daqui 2 meses, Paulinho, se isso não melhorar, não aquecer o mercado novamente, começar o programa de demissão voluntária. Pode aguardar. Olha, eu posso dizer aqui que as montadoras, não apenas de carros utilitários, mas montadoras de caminhões, a Mercedes é uma, por exemplo, que está com o seu plano de demissão voluntária para todos os departamentos da empresa. E por quê? Porque na Europa e nos Estados Unidos você não compra mais carro a motor a combustão. Você na Europa, você só compra carro elétrico ou com matriz sustentável. O que eles estão querendo lá na Europa? Por incrível que pareça, o etanol, porque é extremamente menos poluente. Você vai na Europa, as tomadas para você abastecer seu carro elétrico são gratuitas nas vias públicas. Por quê? Porque para trocar a matriz você precisa incentivar. O que a Thaís falou, um carro no Brasil, 64% dele é imposto. Só que quem é que paga? É quem é mortal, porque quem consegue se encaixar em algum dos... Então compra ou vai para táxi, ou vai para aplicativo, ou vai para locação. Por exemplo, hoje, por que as empresas de locação hoje, qual é o foco? Não é locação. As empresas de locação, elas compram o carro mais barato e revendem como seminovos com uma margem de lucro assustadora. Porque você comprou lá embaixo e você vende na alta. Então hoje, você que aluga carro, que você vai numa locadora, você está vendo, cada vez tem menos carros para alugar, porque os pátios estão vendendo. Então, hoje, as locadoras compram para fazer isso. Então, usando aquela frase da Margaret Thatcher, não existe almoço grátis. Ou há uma política pública de incentivo à população trocar a matriz, porque não dá hoje no Brasil você compra um carro elétrico por 160 mil. Quer dizer, eu vou ajudar a natureza, então eu vou gastar 160 mil. E se você não quiser ajudar a natureza, então você pode comprar por 20 mil um carro. Qual é a diferença? É óbvio que eu não estou nem aí para a natureza. É óbvio que eu não vou comprar carro. Então a gente precisa virar a chavinha para a gente começar a sentar. Todo mundo, consumidores, gestores, empreendedores, industriais, para a gente ver onde que a gente quer chegar, qual que é a nossa matriz que nós vamos focar. Se continuar na gasolina, logo, logo a gente vai estar andando de bicicleta, Paulo. Morreu nesse final de semana o Menestrel Maldito, um apelido que foi dado para ele pelo poeta Vinícius de Moraes Juca Chaves, que foi muito irônico, com uma dose de humor muito grande, na época mais difícil para quem fazia arte no Brasil, que era a época da ditadura militar, que durou de 64 a 85. Juca Chaves se notabilizou, inclusive, pelas ironias com os militares, Pavão. Foi caçado, foi perseguido, se exilou. O Juca Chaves é mais uma daquelas referências que
que a gente tem, eu que já passei dos 50, então quando eu era moleque, assim, primeiro que ele já estava doentinho, até com Alzheimer, que é outra coisa que a gente precisa começar a falar, da longevidade, cada vez mais doenças etárias estão surgindo e a gente está deixando isso de lado, mas apenas fazer uma pequena citação ao Juca Chaves, eu tinha 8, talvez 7, 8 anos, e eu fui fazer, na época, as viagens rodoviárias que se tinha, eu fui para Foz do Iguaçu. E aí tinha um gravadorzinho com uma fita, até que o nariz dele, o show era o nariz, eram umas nádegas assim na frente. E eu toda criança é um papagaio repetidor, então eu escutava aquela fita de trás para frente, em determinado momento da excursão, estava todo mundo rindo, eu lá, o pirralho lá atrás, contando todas as piadas do Juca Chaves, sem saber do que era, mas repetindo tudo. Então eu tenho boas recordações, muita luz e paz, e lá, seja lá onde ele estiver, no céu, lá em cima, vai estar muito mais feliz, né, Paulo? O Juca Chaves tem uma música extremamente romântica, fora do padrão dele, que chama Cúmplice. Na semana passada eu toquei para uma mulher escutar, ela falou assim, mas exige demais uma mulher, né? A cúmplice, que o Juca Chaves achava a mulher ideal para estar do lado dele. E ele achou, né? A cúmplice de tudo que eu fizer a mais, né? E olha que a parceira, a companheira e cúmplice de Juca Chaves ficou com ele, foram 50 anos de casamento, né? 50 anos de uma união estável, adotaram 2 crianças, não tiveram filhos biológicos, mas adotaram as filhas cresceram. E eu também lembro, eu sou mais nova, mas eu lembro que quando ele tinha uma época, o programa na TV, às vezes quando tinha aquelas participações, e o meu pai adorava, minha mãe falava, imagina, isso é absurdo, você não pode ouvir. Tinha algumas coisas que eram mais apimentadas, né? Daquelas anedotas que ele fazia. Então eu cresci ouvindo Juca Chaves, e quando tinha o show dele, quando ele era convidado para participação, o meu pai gostava muito, minha mãe já, que absurdo, até isso não pode ouvir, umas coisas pornográficas e tal, umas piadas mais picantes. Pavão, a situação do Robinho parece que vai se complicando. Condenado a 9 anos de prisão na Itália por um estupro coletivo, pelo menos mais um participou do estupro, ele teve o passaporte pedido para ser entregue pelo Superior Tribunal de Justiça. É absolutamente inócuo, né, Paulo? Sinceramente, ele se pisasse no aeroporto, se ele entrasse no avião, ele já era preso. Eu volto a falar, Robinho, por favor, você é muito maior do que esse delito. Mostre para a sociedade que você pode ensinar crianças carentes, que você pode virar mais uma vez a chavinha e ensinar que cometemos erros, mas podemos consertar. Sabe, você é um ídolo, você é uma referência para muita gente. Não fuja. Se ofereça serviços comunitários, se ofereça para ajudar. Eu não tenho a menor dúvida que um juiz não será condescendente com um tipo de pedido desse. Então, não precisa ir para a cadeia, não precisa ter essa foto. Mas se ofereça serviços comunitários. Tem tanta comunidade aqui na Baixada Santista que você pode fazer uma escolinha de futebol, que você pode dar o norte para essas crianças, que você pode trazer luz para elas e você se refazer. Não fuja. Fala com seus advogados, eles vão te orientar. Não fuja mais, Robinho. Se tiver que entregar, entrega o passaporte. Se tiver que cumprir, cumpra. Bem dito pelo Pavão, medidas socioeducativas, medidas que possam repercutir em benfeitoria. Eu não quero nem comentar muito, porque foi um estupro coletivo, né? Mais uma vez, envolve aquela sensação do homem ser o dominador da mulher. Algo que não deve acontecer mais, né? São as famosas festinhas. Para encerrar, todo mundo aqui, e você telespectadora, você telespectador, também já teve história de roubo de celular, que contaram para você. Agora, a estatística é impressionante, Thaís. Em São Paulo, na cidade de São Paulo, um celular é roubado a cada 3 minutos com registro, porque sem registro deve ser muito mais, né? A gente vê as imagens na Praça da Sé, o horário de pico de trabalho das pessoas, é o que o Marcelo destacou há pouco tempo, acho que foi no bloco anterior, em que hoje as pessoas andam na rua olhando para o celular e não estão atentas a qualquer tipo de ameaça. Então teve um caso, inclusive até aqui em Santos, que a menina estava andando na calçada, eram 9 horas da manhã, o motoqueiro passou. Ele passou, fez assim, Sodré, né? Foi, ele retirou, ele puxou assim, ó, da mão dela. Quer dizer, para você ver a vulnerabilidade em que a gente se encontra a partir do momento que se concentra só em andar, em ler fake news, em utilizar os aplicativos, as redes sociais para se comunicar o tempo todo. É o que você falou, Paulinho, isso porque é estatístico. Imagina a quantidade de celulares furtados, roubados
sem que tenha um registro. Paulo, eu só quero acrescentar um pequeno detalhe. Esses celulares que são roubados, um celular a cada 3 minutos, é porque tem gente que compra. Então, se por um acaso você está em casa e comprou um celular por R$1.000 que na loja custe 10, não tem a menor dúvida, ele é produto ou de furto ou de roubo. Tá? Não é simples E às vezes assim. custou a vida da pessoa. E às vezes custou, mas é esse que está o detalhe, Paulo. Quando a gente coloca a culpa no vizinho, sempre o filho do vizinho é mais feio, sempre o vizinho é o filho do vizinho que tem um defeito, é sempre o filho do vizinho. A gente precisa olhar um pouco para dentro, porque nós temos defeitos. Então, se você é daqueles que joga o papel no chão para o gari ter emprego, repensa. É esse que é o detalhe, que você compra um produto mais barato, sem nota, na feira do rolo, ou olha, minha cunhada me trouxe um celular que custa 5.000, eu te vendo por 500. Se você pegar, você é receptador. Agora, não adianta você pegar e falar assim, eu não tenho culpa com a violência. Todos que participam dessa cadeia são culpados, são vítimas e são autores ao mesmo tempo. Alguns furtos de celulares, roubos de celulares, servem para crimes virtuais também, para se apossar dos dados da pessoa e cometer crimes virtuais. E a maioria dos celulares, principalmente o iPhone, ele não pode ser utilizado como celular depois de um certo tempo por causa da senha. Mas algumas empresas que consertam celulares fazem receptação para usar as peças, né? A gente chegou ao final da Opinião Litoral desta segunda-feira, agradecendo a participação da Thaís Margarido, do Marcelo Pavão, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 ou pouco depois da meia-noite na reapresentação e uma ótima semana para você que você merece.